Aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe. E se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria. E se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso Deus não se envergonha deles, ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, ele o depositário da promessa. Sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos e assim recuperou o seu filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. No Evangelho da vida que nos traz a salvação, Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. No Evangelho da vida que nos traz a salvação, Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater.
Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu conta esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no mês de agosto, esse mês bonito, mês das vocações. Embora haja muitas superstições sobre o mês de agosto, e às vezes, embora cristão, a gente carrega algumas superstições. Tem gente que não faz nada no mês de agosto, né? Não se muda de casa, não começa um negócio, não se casa, não começa a roça, e por aí diante, muitas coisas. Superstições que existem, mas o mês de agosto é um dos meses mais bonitos na igreja, que é o mês das vocações. Vocação é um chamado que Deus nos faz. O primeiro chamado que o Senhor nos faz é o chamado à vida. Por que que em meio a tantas possibilidades fui eu quem nasci? Então Deus tem um objetivo para mim, não é? Por que que eu nasci? Então o primeiro chamado é a vida. Depois nós recebemos o chamado à santidade, que vem por meio do batismo que recebemos. Depois vem as vocações específicas, vocação sacerdotal, religiosa, laical, missionária e por aí diante. Hoje nós celebramos os frutos da vocação matrimonial, Dia dos Pais, né? Embora hoje não é necessário ser casado para ser pai, né? Tem muita gente que é pai e não é casado. Mas pelo menos se supõe, e seria a origem da paternidade, seria o matrimônio, né? Seria o matrimônio. Então, o matrimônio é uma vocação, assim como é a vocação sacerdotal.
E toda vocação exige renúncia e sacrifício. Por isso Jesus diz: tu quer me seguir, toma a tua cruz e me segue. O que significa tomar a cruz? É abraçar a vida com os problemas que ela nos apresenta e ter coragem de enfrentar esses problemas de cabeça erguida para vencê-los. E o que nos dá esta coragem, esta força, é a fé. Porque sem a fé, a gente perde a coragem e tenta esconder o problema. Mas quando ele volta, volta ainda pior. Por isso, precisa abraçar a cruz, abraçar o problema, porque só assim nós vamos conseguir vencê-los. E ser pai significa carregar a cruz. Embora muitas vezes as pessoas, quando vão falar, inclusive de algum filho que está dando alguma dificuldade, eles não chamam cruz, dizem: essa é minha bênção. Mas nós entendemos sempre cruz no sentido negativo. Mas a cruz é boa, porque é pela cruz que seremos salvos. E Deus nos entrega cruzes. As cruzes são as possibilidades que o Senhor depositou em nós. Então Ele te deu possibilidade de ser pai, né? Você é pai. Você carrega esta cruz da paternidade. Por isso, assuma esta cruz com muito amor e com os sacrifícios que ela exige. Não abandone sua cruz. Às vezes, diante de alguma dificuldade dos filhos, os pais querem abandonar o filho, botar para fora de casa, mandar embora, etc, etc. Lembra-te que Deus te fez pai e te deu essa responsabilidade. Se fosse para delegar a outro esta responsabilidade, Ele teria feito e não dado a você. Por isso, assuma com amor. Exige sacrifício, exige renúncia. Não é? Não é à toa que os cabelos ficam brancos. Não é, Natan? Porque cuidar de gente, orientar gente, conduzir pessoas, não é fácil, é difícil. Né? É difícil. Ainda mais no mundo de hoje. Antigamente, difícil era dar comida. Hoje, difícil é educar. Comida até que é fácil, né? E a educação dos filhos são os pais os responsáveis, não é a escola. Às vezes quer delegar-se à escola uma função que não é dela. A função da escola é dar conhecimento. Educar são os pais que educam. É em casa, na família, que nós aprendemos as boas maneiras de como lidar com o outro. É em casa que aprendemos pedir com licença, por favor, desculpe, me perdoe. Esses gestos de boas maneiras, que às vezes andam tão esquecidos, inclusive o respeito dos filhos para com os pais. E tem faltado muito, né? Tem faltado muito. Quantos pais não sofrem com esta incompreensão? Nossos pais, eles tinham autoridade sobre nós. E todo pai, toda mãe tem autoridade sobre seus filhos. E esta autoridade se conquista pelo amor, pelo diálogo, pelo tempo dado, pela conversa feita, pela maneira como tu acolhe o teu filho. Às vezes, a gente foi educado de uma forma muito machista, onde os pais não conseguem dar nem um abraço no filho. Porque foi dito a eles que homem que abraça outro homem parece que não é homem direito, né? E ficou isso na cabeça da gente. Quantos pais têm vontade de dar um abraço no filho, mas não conseguem dar? E é importante também ter muito cuidado para o que você diz para o teu filho. Porque alguma palavra dita pelo pai pode tirar a alegria de viver do filho, pode tirar a proximidade do filho de você. Seu filho não é para ter medo de você, mas é para ter respeito a você.
Porque ele, tendo respeito a você, ele vai agir da mesma forma, tanto na tua presença como na tua ausência. Por isso, queridos pais, cuide bem dos filhos de vocês, não os abandone, não delegue a seus filhos coisas, aos seus filhos, que outras pessoas cuidem, mas sejam vocês os principais responsáveis. E lembrem-se, o bem que a eles vocês fizerem, vão receber de volta quando chegar o tempo certo. Ontem eu estava na zona rural, e eu achei tão engraçado, tão interessante, que é o normal. Eu vi aquele pai cuidando de 2 crianças, eu não vi a mãe, não sei se a mãe estava ali, mas eu vi ele dando banho nos meninos, depois levou, vestiu os meninos, trouxe para a mesa, botou para sentar, deu comida e conversando ali com o filho o tempo todo, pequenininho, enquanto estava comendo. São gestos que ficam gravados na cabeça do filho, e aquilo um dia vai voltar em forma de benefício para você. Porque quando você estiver velho, é aquele filho que vai dar banho em você, assim como você deu banho nele quando ele era criança, né? Então, se recebe de volta aquilo que se deu. Se não ofereceu nada, não tem nada a receber. Por isso, cuidado da maneira como conduz os filhos de vocês. E os filhos, o cuidado que devem ter para com esses pais, principalmente quando eles chegam na velhice, porque o ritmo diminui. E aí a gente não quer ter trabalho, né? A gente não quer dedicar tempo e às vezes delega a outros aquela responsabilidade que seria nossa, porque não temos tempo. Eles tiveram tempo para cuidar da gente, porque quando chega o tempo de a gente cuidar deles, a gente não tem tempo, não é? Eles diminuíram o ritmo dele, adequaram ao nosso, quando a gente precisou. E o mínimo que a gente poderia fazer era a mesma coisa quando eles precisarem. Porque a gente precisa cuidar e valorizar enquanto tem. Flores em vida. Não adianta, porque se não fizer, não adianta depois estar se lamentando ao redor de um caixão, né? Mas cuide enquanto tem. Às vezes a gente só começa a dar valor depois que perde. Não espere por isso. Faça antes, né? Faça antes. Então, parabéns vocês pais. Deus confiou uma missão muito grande a vocês. E Deus dá de acordo com as possibilidades de cada um. Tem alguns que tinham a possibilidade de criar 10, ele deu 10. Teve outros que ele deu 4, teve outros que deu 3, teve outros que deu 1. Cada um de acordo com as suas possibilidades, né? E é importante que Deus sabe das nossas capacidades e da nossa paciência até. Por isso, nos dá de acordo com aquilo que a gente consegue corresponder. E lembre-se que um dia Ele vai pedir conta dessas responsabilidades que nos foi dada. A vocês enquanto pais, eu enquanto padre, e assim a cada um de acordo com a possibilidade dada, né? Mas um dia a gente vai ter que sentar com Ele para prestar conta do que fez, daquilo que Ele nos entregou. Espero que a gente tenha uma boa prestação de conta, né? Não esteja com débito para não sofrer nenhuma penalidade, mas que a graça de Deus seja maior do que tudo em nossa vida. Bom, a palavra de Deus hoje, ela vai de encontro ao Evangelho de domingo. Você lembra o Evangelho de domingo que dizia assim? Alguém chega para Jesus e pergunta, ou diz, Senhor, manda meu irmão partir a herança comigo. E aí o Senhor diz, quem foi que me encarregou de dividir a herança de vocês? Cuidado com todo tipo de ganância, disse o Senhor. Jesus nos alertava.
E dizia, porque a vida de uma pessoa não consiste nos bens que ela tem. E é verdade. Os bens que temos favorecem o nosso bem-estar. Mas se a gente não sabe como conduzi-los e como administrá-los, eles correm o risco de nos condenarem. Por isso, é preciso ter muito cuidado. E nenhum bem material garante a nós vida eterna. Só Deus. Não garante nem bem terreno, nem vida terrena, porque quantas vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas de repente chega um problema de saúde que não tem dinheiro no mundo que cure. E morre mesmo tendo muito dinheiro. Então é sinal que nem vida terrena, estes bens materiais, esse dinheiro nos garante. Por isso a gente deve, mesmo tendo, mas como se não tivesse. Somos apenas administradores dos bens materiais e eles nos devem fazer chegar aos bens eternos. Aos bens eternos. E aí, ligando este evangelho de domingo com o de hoje, Jesus diz no versículo 34, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Se meu tesouro é terreno, meu coração vai estar totalmente ocupado com este tesouro terreno. Já viram gente que não tem tempo para nada, cuidando do que tem a vida toda, o tempo todo, e com medo de que os outros metam a mão? Então não consegue nem dormir direito. Será que vale a pena uma vida dessa? Não é? Acho que não vale a pena uma vida dessa. Então é preciso que tenhamos cuidado. Jesus diz, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aí Jesus conta umas parábolas para nos alertar sobre os perigos que corremos. E Pedro diz assim, Senhor, mas tu conta essas parábolas, é só para nós ou é para todo mundo? Jesus diz, como é dizendo, não tenhais medo, pequenino rebanho. Para superar os limites humanos e terrenos, é preciso ter coragem. Porque senão a gente se acomoda, achando que aquilo tudo lá nos dá segurança. Às vezes a gente encontra pessoas dizendo, eu não vou mais uma missa à noite, que eu tenho medo de sair de casa e ser assaltada no caminho. Mas vai para todo lugar à noite, menos para a igreja. Será que é só no caminho da igreja que tem ladrão? Vai para o aniversário, vai para uma festa, vai para um casamento, vai para tudo que é lugar. Mas para a igreja, às vezes, não vai, porque é perigoso. Então, Jesus diz, cuidado, pequenino rebanho. Então, a missão, a vocação nos causa desafio. É preciso ter coragem. Jesus diz assim aos discípulos, porque estava encorajando, porque eles iriam enfrentar muitas dificuldades. É por isso que Pedro pergunta, o Senhor diz isso para nós ou diz para todo mundo? Isso aqui é para todo mundo. Não foi só por discípulo, não. É para todo mundo que Jesus conta a parábola. Não é só para os discípulos. Por isso, os ensinamentos de Jesus são atuais. É para todo mundo que ele conta, não é só para nós. E nós precisamos colocar em prática, assim como todo mundo deveria colocar. E o que nos dá esta convicção, acima de tudo, é a fé. Por isso, este evangelho de hoje, ele traz assim como tema principal duas palavras que são muito fortes: fé e perseverança. Fé e perseverança. A fé nos dá segurança e coragem. Por isso Jesus disse, para que não tenhamos medo. O evangelho de hoje começa, portanto, com esta expressão, com a expressão não tenhais medo. Isso nos motiva a deixar nossas supostas seguranças, como, por exemplo, a segurança dos bens materiais, pois eles nos dão uma falsa segurança. A gente pensa, se tiver com o bolso cheio
e com a conta volumosa, tudo está resolvido. Tem muita gente que pensa que se ganhar na loteria a vida está resolvida, né? A verdadeira segurança nós só encontramos em Deus. Por isso é preciso que a gente se despoje das coisas para investir em algo que realmente vale a pena. Por isso, em seguida, Jesus aconselha os seus discípulos: vendam tudo o que têm, dê esmola. Por que Jesus diz isso ao discípulo? Porque Jesus não quer pessoas presas. E às vezes nossas coisas nos prendem, né? A gente não tem tempo de ir para lugar nenhum, porque está sempre fazendo alguma coisa. A gente não sai, não arreda o pé, porque desconfia dos que estão com a gente, pode fazer errado, ou pode se aproveitar de nossa ausência, e por aí em diante. Então Jesus não quer ninguém preso, Ele quer livre. E Ele percebia que os bens materiais poderiam aprisionar os discípulos. Por isso Ele diz: vendo o que vocês têm, se vocês querem me seguir, dê esmola. Eu não quero ninguém preso, eu quero livre. Por isso que o chamado que Deus faz, a resposta é livre. Você tem que responder livremente: sim, Senhor, eu quero, né? Sim, Senhor, eu quero. Porque o Senhor não quer ninguém escravo, mas quer livre. Quando nos desapegamos de nossas supostas seguranças, estamos livres para seguir Jesus. E assim estamos fazendo bolsas para não se estragarem e juntando tesouro no céu. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Queridos irmãos e irmãs, escutemos esta palavra, gravemos em nosso coração, para não esquecer nunca, porque as coisas que não devemos esquecer devem ser guardadas no coração. Na cabeça a gente esquece, né? É no coração que se guarda as coisas que são importantes. Por isso que não devemos guardar coisas ruins no coração, que as coisas ruins a gente tem que esquecer. Elas podem no máximo passar pela nossa cabeça, mas não deve cair no nosso coração. Porque se cai no coração é mais difícil de esquecer. Então, se você, pai, tem alguma coisa guardada no teu coração, de ressentimento, de mágoa, de alguma coisa que teu filho fez, tu não gostou e nunca conseguiu perdoar, tira isso do teu coração. Não vale a pena. Teu filho é maior do que isso tudo, né? Ele é mais importante, maior do que os problemas que ele pode ter causado. Por isso, nunca abandona teu filho. Esteja sempre do lado dele. Seja companheiro nos momentos bons, nos momentos difíceis. E tenha cuidado como você o acolhe. Porque se você não acolhe, ele vai buscar acolhimento em outro lugar. E talvez não, é certo que o acolhimento lá de fora não é o do mesmo de casa. Tenha paciência, reze, peça sabedoria para conduzir essa criatura que Deus colocou na tua vida. Porque você também é filho. E pode ter errado também algumas vezes, e teu pai te deu uma segunda, ou terceira, ou quarta, ou quinta chance. Perdoe sempre, porque quem ama, perdoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que foi concebido, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, na vida eterna. Com muita confiança, façamos nossos pedidos a Deus. A cada prece respondam: Senhor, fortalecei nossa vigilância. Senhor, fortalecei nossa vigilância. Para que a Igreja esteja sempre pronta com espírito de vigilância para apontar a todo ser humano os caminhos da libertação e da plena realização, rezemos. Senhor, fortalecei nossa vigilância. Para que os cristãos busquem cultivar horizontes de esperança também nas redes digitais e alimentar no coração das pessoas o desejo de vivenciar o Evangelho, rezemos. Senhor, fortalecei nossa vigilância. Para que os pais encontrem na palavra de Deus a motivação e o sentido para a sua missão de serem zelosos cuidadores da vida, rezemos. Senhor, fortalecei nossa vigilância. Para que a fé, a esperança e a caridade fortifiquem nossa vocação de testemunhar os valores do reino em meio às dificuldades e desafios do dia a dia, rezemos. Senhor, fortalecei nossa vigilância. Rezemos pelos pais, aqueles que estão doentes em suas casas, nos leitos dos hospitais, aqueles que estão com os filhos presos e não têm a alegria de hoje estar junto com eles, aqueles pais que por alguma coisa errada feita estão presos e hoje não podem estar com seus filhos em sua casa, porque muitas vezes nós estamos fora dessa situação e julgamos e esquecemos que lá está um ser humano. Para que Deus fortaleça esses pais, rezemos por aqueles pais que estão sofrendo com os filhos no mundo das drogas, da violência e tantas outras situações, para que não perdam a alegria e a confiança no Senhor, nem a esperança de que um dia isso possa mudar. Rezemos ao Senhor. Senhor, fortalecei nossa vigilância. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Canto das oferendas. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu. Meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu. Meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs,
para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja, e ela agora vos apresenta. Transformai-os por vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão
Toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordando, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo, o Papa Leão, ser bem firme na fé, na caridade. E a Sebastião, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Esperamos entrar na vida eterna com Maria, Mãe de Deus e da igreja, os apóstolos e todos os que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamaste para outra vida. E lembramos aqui, Senhor, todos aqueles que chamamos pelo nome no início desta missa, dos quais o Senhor conhece a fé e a dedicação em vos servir. Rezamos por todos os pais já falecidos que cumpriram sua missão e já se encontram na casa do Pai eterno. Rezamos por aqueles que não têm quem reze por eles. Por isso lembramos de todos neste momento. Acolhei-os junto a vós, bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós aqui reunidos, que somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos todos filhos de Deus, assim somos chamados, e realmente o somos. Por isso podemos rezar nos dirigindo ao Pai do céu, dizendo: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E vamos rezar pedindo paz para o mundo, paz nas famílias, que dentro da família o pai seja essa referência de paz e possa conduzir toda a sua família no caminho da paz. Esta oração é própria do sacerdote, só ele reza. Mas hoje eu convido vocês pais a rezar comigo pela família de vocês, pedindo paz na família de vocês. Vamos lá? Só os pais junto com o padre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz,
Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmão, irmã, saudai-vos em Cristo. E se teu pai está aqui, vai lá onde ele, dá um abraço nele neste momento. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, vinde piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, vinde piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viverei, até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como
Trindade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andamos nós, qual semente nos levarás. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu
Oremos. Ó Senhor, a comunhão do vosso sacramento que acabamos de receber, nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Sentar um pouquinho para os avisos. Nossos avisos paroquiais. Reuniões em preparação para pais, padrinhos de batismo e consagração acontecerá no dia 21 de agosto, às 19 horas, na Igreja Matriz. Os batizados acontecerão no dia 24 de agosto, domingo, às 8 horas, logo após a missa. O agendamento do batismo é feito de segunda a sexta, na Secretaria Paroquial ou pelo nosso WhatsApp. Convidamos aos nossos paroquianos para visitarem, ao final da missa, o nosso cantinho do dízimo, onde ainda dispomos das liturgias diárias dos meses de agosto e setembro, no valor de R$ 8,00. E também o livro da Quaresma de São Miguel, Arcanjo, no valor de R$ 18,00. Muito bem, então, nós assim estamos concluindo esta celebração da manhã do domingo, nosso encontro semanal, e hoje com a motivação especial, Dia dos Pais. Então, que vocês tenham hoje um bom dia, sejam bem festejados, mas enquanto filhos, lembremos que Dia dos Pais são todos os dias. Todos os dias eles precisam ser cuidados, amados, respeitados, né? E aí tem aquela coisa que diz, quem quer respeito se dá respeito, né? Então, para eu ter o respeito de minha família, de meus filhos, a admiração deles, eu preciso também me comportar direitinho. Ser um bom exemplo dentro de casa para eles. É bonito quando a gente vê um filho dizer assim, quero ser como meu pai, né? Quero ser como meu pai. É sinal que o pai deu o exemplo, deu o testemunho, né? Então, isso é possível? Claro que é. Casa de pais, escola de filhos. E é importante, então, que os pais sejam essa referência para os filhos. Seja referência para os filhos. Lembrando que a maneira como você trata seus filhos, eles poderão lhe tratar depois. Não é? Quando eu falava daquele rapaz que estava lá dando banho no filho, não é? Com toda a paciência, com todo o cuidado. Chega um tempo que aos filhos, quando pequenos, os pais dão banho nos filhos. Mas quando os pais ficam velhos, às vezes os filhos têm que dar banho nos pais, né? Os papéis se alteram. Os pais passam a ser filhos. Tem pais que não aceitam essa condição de se colocar na condição de filho para deixar os filhos cuidar. Mas é bom ser cuidado. Que bom quem tem quem cuide. Cuidar dos cuidadores. Quanto filhos, nós precisamos cuidar de quem cuidou de nós. Não é nem um favor, é uma obrigação nossa. Cuidar de quem cuidou de nós. Então hoje vocês vão passar o dia com os pais de vocês, festejar, sem exageros, não vão exagerar, para ver o dia passar direitinho, né? Quem não tem vai lembrar dos seus, vai rezar por eles, se possível hoje até fazer uma visitinha no cemitério, não é? No túmulo daqueles que já têm o pai sepultado, é bom essas coisas, fortalece o nosso sentimento.
Eu já não tenho o meu, é o 5º ano que eu passo sem o meu. Eu já não passava com ele, porque eu passo sempre com os pais dos outros. Então, mas pelo menos na segunda-feira eu sabia que eu indo lá, ele estava lá. Hoje já não está mais, Só resta saudade. Mas uma coisa me alivia, a minha consciência. Porque eu sei que fiz por ele, enquanto filho, aquilo que estava a meu alcance. E Deus me deu a graça de, nos últimos anos de vida dele, eu vim para uma paróquia perto, onde toda segunda-feira eu estava lá com ele, conversando, escutando as piadas dele, sorrindo junto. A vida é tão breve, passa tão rápido, às vezes a gente perde tempo com tanta coisa que não vale a pena, se distancia dos pais, da família, de todo mundo. Família é sagrada, não é? Toda família tem problema, tem suas dificuldades, mas isso não pode nos afastar um dos outros. Ao contrário, os problemas que aparecerem em nossa família devem ser causa de união cada vez maior para a gente. União cada vez maior para... Porque a família unida é mais fácil de superar o problema do que cada um estando para o lado, condenando os outros, querendo encontrar quem foi o culpado. Quando o problema surge, não adianta procurar culpado. Tem que procurar resolver. Porque procurar o culpado não vai valer a pena e nem vai sanar o problema. Tem que procurar resolver o problema. Por isso, acompanhe direitinho os filhos de vocês. E não importa o que ele fez, ou o que ela fez. É seu filho. É seu filho. Uma vez eu fui, uns 20 anos atrás, isso era levado muito a sério, mais a sério do que hoje. Hoje nem tanto. Eu fui chamado para conversar com o pai e o irmão. Porque a menina tinha perdido a virgindade com o namorado. E eles queriam expulsar a menina para de fora de casa. E o rapaz ia assumir a menina, ia casar, se propuseram a casar, tudo mais, constituir família. Mas o pai estava muito assim, eu e o irmão, querendo botar a menina para fora de casa, uns 20 anos atrás. Eu ainda era seminarista. E eu fui chamado para conversar com esse pai e esse irmão. E eles estavam, a mãe, que nessa hora fica entre a cruz e a espada, não sabe o que fazer, Aí eu fui conversar com ele, conhecer a família, conversei, e eles insistentes, querendo botar a menina para fora de casa. Aí eu fiz uma pergunta para eles, como forma de dar um choque de realidade nele. Eu disse: o que é mais importante para você? A virgindade de sua filha ou sua filha? Minha filha. Eu disse: por que vocês querem botar ela para fora de casa? No momento que ela mais precisa de vocês vão abandonar? No momento que ela mais precisou de vocês vão botar ela para fora de casa? Quem não errou, atira a primeira pedra. Quem nunca errou, Ninguém se resolve o problema dessa forma, Então, quando surge um problema dentro da família, é que a família deve se unir para buscar soluções. Eu dizia para eles assim: agora que vocês têm que se unir a ela para mostrar para esse rapaz que ela tem uma família. Que ela tem uma família, e desculpe a expressão que às vezes eu uso, que ela não é cão sem dono, Ela não é cão sem dono, mas ela tem uma família. E não é por conta do erro dela que ela vai ser abandonada. Eu sei que parece que o negócio funcionou e depois eles se aquietaram, Mas é assim, às vezes o orgulho ferido, e às vezes essas coisas acontecem porque a gente fica preocupado com o que os outros vão falar, com o que o vizinho vai dizer. E eu estou me importando com quem diga o que quiser, A gente não pode viver em função do que os outros dizem da gente. Nosso maior tribunal é a nossa consciência. Quem quiser falar, não é problema da gente. Então, deixa eu falar. E aquela velha expressão que diz assim: quando vê a barba do vizinho arder, bote a sua de molho. Porque às vezes a gente se alegra com o sofrimento do vizinho, mas depois o sofrimento pode cair também na minha casa.
Então, ao invés de nos alegrar com o sofrimento alheio, rezemos para dar força para aqueles que estão sofrendo, superar a dificuldade. Agora, então, vocês pais, fiquem de pé, a gente vai cantar parabéns para vocês. Lá. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe esses nossos irmãos, que Maria os guarde dentro do coração. Parabéns, e agora a gente vai entregar uma lembrancinha, né, nesse dia. Eu digo assim como a mamãe, não repare não, mas é só o carinho manifestado por vocês. Não tem valor material, mas tem valor sentimental. As meninas agora vão entregar então. Os pais fiquem de pé que elas vão entregando para vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora da Conceição, Ai por nós. tem os aniversariantes de hoje. O Fábio José está aqui. Fábio José Gentil, aniversariante. O Antônio Sena. Rosa Maria Carneiro. Tem mais algum aniversariante aqui? Se tiver aniversariantes, venham aqui na frente receber a bênção. Ah, o senhor está aqui também? Pode vir. Para não passar em branco, vamos cantar parabéns para ele também, né? Então, vamos lá. Parabéns pra vocês nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe esses nossos irmãos, que Maria os guarde dentro do coração. Parabéns, viu? Parabéns. Dia dos Pais, o aniversário. Muito bom. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz. Tenha um feliz Dia dos Pais e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Esses seus cabelos brancos, bonito esse olhar cansado, profundo me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto do mundo, esses meus passos lentos.